Jeremias 1, a partir do verso número 4. Diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus. Senhor Deus. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arrancares, e também para edificares e para plantares. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Em meio a muitas palavras que se dizem, muitas histórias que se contam a respeito de Jeremias, as quais evidenciam o homem de Deus, alguém que ouve a voz de Deus. Quero ressaltar que Jeremias é um homem com coração sensível. E quando falamos de um homem de um coração sensível, falamos daquele que ouve o Senhor. Mais do que isso, daquele que escuta o Senhor. Falamos também de um homem altamente proativo, que estava ali para servir, estava ali para fazer o reino de Deus ter os seus primeiros passos, as suas primeiras marcas. Quem é Jeremias? É alguém que percebe um povo em sofrimento. Mais do que isso, alguém que havia entendido que o sofrimento daquele povo motivava a idolatria, sobretudo muita confusão. Irmãos e irmãs, estamos falando de um homem que também pode ser dito que tem o coração olhando para o Senhor, que tem o coração em Deus, sobretudo, isso melhorou, hein? Jeremias é alguém que é escolhido de Deus naquela realidade para sair, evidenciar e dizer a muitos: Deus tem um plano para as nossas vidas. Irmãos e irmãs, Jeremias é um homem que prega a palavra de Deus, que fala da palavra de Deus, que evidencia o poder de Deus. Sobretudo, eis aqui não apenas o profeta, mas eis aqui alguém que está disposto a sair de si, para que o mundo, para que o povo pudesse entender quem de fato era o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus está falando para Jeremias que ele não ia falar mais de si, mas seria de fato instrumento de Deus no meio do povo. Queridos irmãos e irmãs, vivemos um tempo onde o que nos marca é o sofrimento. Prova disso é que você talvez não tenha percebido, mas ora o Jornal Nacional, ora o Jornal da Noite, chamam a atenção quando evidenciam um povo em sofrimento. Me lembro de um amigo em Muriaé que lançou um jornal chamado Good News. Good News. O jornal fechou. Não vendeu.
Porque, segundo ele, o que chamava atenção era sofrimento. O que chamava atenção era dor. O que chamava atenção era a peleja do dia a dia. Isso não é novo. A Bíblia nos traz exemplos claros como esse. Estamos aqui, meu irmão, diante de um quadro onde há um povo que sofria, há um povo que sofre, há um povo que tem uma expectativa de sofrimento. Mas quem de fato é Jeremias? Jeremias é a voz profética. Eu quero que você entenda que para ser voz profética é preciso ter uma experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, por mais que você fale, por mais que você grite, por mais que você evidencie, ainda é pouco. Ainda é pouco. Ser voz profética é ser a voz que contraria a sociedade. E Isaías vive isso muito. Em meio à dor, Isaías prega o alívio. Em meio à morte, Isaías prega a vida. Em meio à condenação, está o profeta Isaías pregando a salvação. E Jeremias, na sua caminhada, não é diferente. Não é diferente. E aqui eu chamo a sua atenção para dizer que voz profética é a voz que se levanta contra todo tipo de conformismo. Ser voz profética é a voz que se levanta para dizer: eu não aceito. A gente vive num tempo onde algumas frases prontas são clichês e parece que dão um direcionamento ou um tom à nossa vida. Eu não sou o único que já ouviu alguém dizer: isso é assim mesmo. Não tem jeito. Nasceu assim, está assim, vai morrer assim. Quando nós somos vozes proféticas, nós entendemos que tudo pode mudar em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, e esse é Jeremias, que evidencia ao Senhor a sua limitação, mas está aberto a Deus, para que Deus traga transformação e algo novo possa surgir em nome de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eis aqui voz profética. E voz profética é voz convertida. Voz convertida. Mas eu quero dizer para você, querido, que não existe conversão. Não existe conversão sem comprometimento. Há muitas pessoas que dizem: eu sou crente, sou servo de Deus, sou da igreja de Bela Aurora, mas não tem comprometimento com a palavra, não é comprometido com o Senhor, não tem frutos. Quando desafiado, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o SD, culpa o bispo, mas não se posiciona em prol do reino de Deus. Querido, eu quero que você leve isso para casa. Não há conversão. Não existe conversão se não há comprometimento com Deus da nossa conversão. Queridos irmãos e irmãs, voz profética é voz acolhedora. É voz acolhedora. Voz que acolhe, voz que perdoa, voz que ama, voz que motiva, voz que acredita, mas uma voz também que dá um passo. E esse era o perfil de Jeremias em meio àquele povo. Talvez muito disposto a ter o seu gabinete pastoral, ter o seu cantinho para conversar com um por um, a fim de que aquele povo saísse dali transformado pela graça e pelo poder de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela sempre será e é a resposta para o nosso clamor. Ela sempre será e é o que há de nos direcionar. E em meio àquele povo perdido entre
confusão, problemas, idolatrias, mortes e muita tristeza. Há um povo perdido. Vale a pena perceber que o texto nos leva a entender que Deus fala com Jeremias e dá ao profeta um direcionamento. Dá ao profeta um caminho. Mas, meu irmão, isso não é novidade. Se você abrir a Bíblia no Salmo 119, versículo 5, o texto nos chama a atenção dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um povo que vivia em tristeza, está ali no meio do povo alguém, em nome de Deus, a fim de dar os primeiros passos, a fim de um tempo de transformação. Queridos irmãos e irmãs, e quando olhamos para a igreja de Cristo, hoje, nós percebemos de fato que a igreja do Senhor, ela é responsável a observar o tempo que estamos vivendo e dar uma resposta à sociedade. Nunca vivemos um tempo onde as pessoas estivessem tão perdidas, tão carentes, tão estressadas, tão nervosas, tão depressivas, tão deprimidas, olhando para todos os lados na procura de uma direção. Mas quando olhamos para esse texto, entendemos que o Senhor é a nossa direção. O Senhor é quem nos leva a uma nova direção. E o direcionamento ao qual Deus nos aponta também nos traz um tempo de transformação. Diferente de um tempo de mudança. Transformar e mudar tem muita diferença. Todo movimento de mudança tem a oportunidade de voltar ao princípio. Mas o ato ou o efeito da transformação não tem a opção de voltar ao que era antes. Deus transforma os nossos corações. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa história. Deus transforma a nossa rua. Deus transforma o nosso bairro. Deus transforma a nossa cidade. Queridos irmãos e irmãs, e é por isso que em meio a essa verdade, nós podemos olhar para a nossa igreja e entender que a igreja metodista em Bela Aurora não pode ser, mas será, em nome de Jesus, um referencial para essa rua, para esse bairro e para essa cidade, em nome de Jesus. Ah, irmãos e irmãs, mas para tanto é preciso se comprometer com o Evangelho de Cristo, com as verdades de Cristo, entendendo que somos sim instrumentos de transformação para a rua, para o bairro e para a cidade. Ah, queridos, na década de 50, as Ilhas Fiji viveram dias difíceis, onde roubo, assassinato eram extremamente presentes, muito comuns no dia a dia. A rainha então pede uma reunião com os militares e eles não deram jeito. Uma reunião com os demais políticos, eles também não deram jeito. Uma reunião com os professores, eles também não deram jeito. Mas fizeram uma reunião com os pastores, padres e demais religiosos. E começaram a pregar a palavra de Deus nas ruas, nas vielas, nos bairros. E o índice de assassinato caiu. O índice de assalto caiu. O índice de mortalidade caiu. E perguntaram
para aqueles responsáveis